Olá, meus queridos, tudo bem? O maior poeta ultrarromântico de todos é ele, nosso jovem Álvares de Azevedo, morto aos 21 anos. Ele tinha tuberculose, mas de modo muito intrigante ele não morre de tuberculose. Claro que a tuberculose influencia, mas ele morre de uma queda de cavalo em decorrência da queda, dos ferimentos. Ele chega a amputar a perna, coitado. E olha aí, morre esse gênio que não publicou absolutamente nada em vida, já escrevia desde os 16 anos e tinha tudo pronto para lançar o seu primeiro livro, Lira dos 20 anos, quando infelizmente ele falece. O livro é publicado conforme o que ele tinha pensado até na ordem das poesias. O livro é dividido em duas partes e posteriormente saem obras todas póstumas com mais poemas dele guardados, anotados em papéis soltos, um outro publicado na época em que ele cursava Direito nos jornais ali da própria Faculdade do Largo, em São Paulo. Ele era do Rio e foi estudar Direito na Faculdade do Largo. A UNB gosta dele. Havia antes um trecho de um poema chamado Ideias Íntimas, que era obra do Paz, e agora a nossa obra do Paz é, olha o título, Lembrança de Morrer. Então, obviamente que aqui você já sabe o que a UNB espera. A UNB espera que você não tenha dúvida nenhuma de que se trata de um poeta da segunda geração romântica, aqui na poesia. E essa geração ficou conhecida como ultrarromântica. Então ele é um poeta do ultrarromantismo, exacerbação romântica, um culto à morte, uma visão muito misteriosa da vida, muito dolorosa da vida, e uma estética que é importante que a estudemos bem, porque ela serve de influência para o simbolismo. Não se esqueça que a gente tem duas obras do simbolismo como obras do Paz. Então, tomando uma água aqui. Você está tomando água aí? Como é que é? Tá quente, hein? Aí tá quente, aqui tá quente, ó. Tintim, copinho do Skies, hein, gente? Ganhei na promoção. Olha que bonitinho. O Skies podia me patrocinar, hein? Saí para fazer um lanche aqui. Aqui próximo tem o Skies, ganhei o copinho. Tá muito quente. Então, queridos, o nosso primeiro ponto é esse. Lembrar que ele é, então, um poeta dessa geração, chamada de geração do mal do século também. O que era o mal do século? Às vezes eu vejo algumas publicações, alguns livros, a apostila principalmente, falando equivocadamente que o mal do século é a referência à tuberculose. Não! O mal do século é uma referência a uma palavra que não tem tradução no português, mas que ele já usou várias vezes em poemas, outros também, que foi muito usada por o ícone deles, um poeta inglês chamado Lord Byron. Não é à toa que eles são chamados também de poetas do byronismo, geração byroniana, que é um termo chamado spleen. Spleen seria por aproximação... Peraí, que não está saindo. Spleen seria, por aproximação, algo próximo de um tédio muito grande, de um ócio muito grande, de uma falta de vontade de fazer as coisas. Hoje
certamente ficaria colada essa sensação, esse sentimento, essa angústia aí muito grande na depressão, beleza? E, obviamente, que a gente não pode deixar de considerar que já no título nós temos uma referência à sedução da morte. Falou de ultrarromantismo, falou de... Ei, pronto, hoje tá demais aqui, ó. Só falta ele continuar da pane aqui, ó. Tô falando. Não vai ter jeito não, vou ter que desligar e ligar. Vamos de novo aqui, galera. Vou seguindo aqui. Lembrança de morrer, Álvares de Azevedo. Vamos lá. Estamos falando da morbidez. Beleza? Se você não tinha feito todas as anotações. Caramba, hoje é... Olha aí, a revolta das máquinas, hein? A inteligência artificial vai se revoltar conosco aí. Morbidez. Sedução da morte, tá? Por que sedução da morte? Porque era um tema que os atraía. Aí constantemente me perguntam, né, em sala, Marcelo, por que eles tinham essa coisa tão forte, né, com a morte? A gente falou disso no vídeo, que é o vídeo de ultrarromantismo, mas é sempre bom reforçar que era uma forma de protesto dessa juventude contra uma sociedade que não correspondia às suas expectativas, aos seus ideais. Então a morte funcionava como uma forma de escapismo. A fuga da realidade é a fuga de um mundo que não corresponde ao que eles almejam, né, ao que eles querem. Vamos ver o nosso poema e atenção sempre às sutilezas do texto, porque ultrarromantismo costuma ser um conteúdo taxado de uma tal maneira que tudo vai ser sempre do mesmo jeito. E há nuances. O Enem já chegou a fazer peguinha de ultrarromantismo, deixando todo mundo que estava desatento ali frustrado, né? Porque foi numa alternativa que a certeza que aqui é a morte, quando na verdade era um poema raro, mas um poema do Álvares de Azevedo, em que numa leitura atenta você percebia que ele demonstrava uma esperança que não é comum na poesia dele. Mas no Enem aquela coisa de fazer muito rápido e tal, eu sempre recomendo técnicas específicas, né? Se você vai, em tese, você é aí do segundo ano, né? Mas se você é um aluno de terceiro ano que está estudando para a segunda etapa e assistindo esse vídeo, ou mesmo você do segundo ano que também tem interesse em tentar o Enem ou instituições pelas quais só se entra pelo Enem, quando você tiver nos nossos vídeos que fazem parte da preparação para o Enem, você vai ver que tem técnicas, né? Para não cair nesse tipo de peguinha, porque tem que fazer muito rápido, né? A UNB ela também está pronta para pegar no pulo quem não está tendo aula comigo aqui. Você que está na imersão comigo já sabe, você vai fazer todos os itens, vai gabaritar todos, porque eu estou aqui justamente para te mostrar esse caminho das pedras. Então vamos lá? Vamos ler o nosso Álvares de Azevedo aí. O poema é esse aqui, ó, Lembrança de Morrer. De cara perceba que, embora ele seja do romantismo, e o romantismo represente uma quebra, né, com a tradição, com os elementos aí de um passado muito mais rígido em termos de composição, ele mantém um sistema de estrofação. São 48 versos dispostos em 12 estrofes. Todas as estrofes são quartetos, e de você bater o olho, claro que aqui tem a gente tem que considerar a fonte usada aqui no slide, mas dá para perceber que os versos são praticamente todos do mesmo tamanho, né? São versos decassílabos, exceto aí,
Olha o que eu falei de peguinha. Bate o olho nesse verso aqui. Olha como ele é menor do que os outros. Então, enquanto todos têm 10 sílabas poéticas, olha lá. Quando em meu peito rebentar-se a fibra. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fibra, paroxeto. Então a gente conta sempre até a última tônica. Todos têm 10 sílabas poéticas, mas aqui não, né? Em pálpebra de mente, vamos ver? 2, 3, 4, 5, demente. Não conta a última. Então, enquanto todos os versos são decassílabos, esse daqui é um hexassílabo. E uma outra coisa interessante é que ele faz um sistema de rimas bem peculiar. Eu vou fazer na estrofe de baixo, mas vale desde a primeira, tá? É porque aqui eu já fiz alguns rabiscos, que é o seguinte: em todas as estrofes, o primeiro e o terceiro verso, eles não rimam entre si. Então, eles são o que nós chamamos de... começou, né? Peraí. Eles são o que nós chamamos de versos brancos. Versos livres, sem métrica. Versos brancos, sem rima. Então, em todas as estrofes, veja, o primeiro não rima com o terceiro. Ó, sombra não rima com coitada. Amigos não rima com endoidecido. Inunda não rima com nunca, beleza? Tô botando 2 aqui, mas é 3, ó. 3, terceiro, 3. Agora, quando a gente olha o segundo e o quarto versos, em todas as estrofes eles rimam, né? Vento, ó, o segundo verso rima com pensamento. Caminheiro rima com cineiro. Consumia com embelecia. Então ele tem um sistema que ele repete ao longo do poema todo, em que esses versos, né, rimam de modo alternado, porque eles não estão juntos e nem nos polos da estrofe, enquanto eles se alternam com versos que são versos brancos, que não rimam, né? Tudo bem? Prestou atenção nas anotações? Então vamos lá, vamos ler o nosso poema. Lembrança de morrer. Um último detalhe aqui antes de ler, porque já chama a atenção logo no começo. Ele tem uma epígrafe, que é aquele trecho que vem antes do poema, do texto, né? Às vezes é uma epígrafe de um conto, de um romance, para dar mais ou menos uma linha, um rumo, uma chave de interpretação. Essa daqui é do Shelley, mas não da Mary Shelley, tá? E sim do Percy Shelley, marido da Mary Shelley. É aquela, assim, Marcelo, é aquela lá do Frankenstein, é aquela do Frankenstein. Esse é o Percy Shelley, que se matou, inclusive. Vários desses aí vão morrer de excessos, né, de drogas, outros vários se suicidam e muitos deles vão morrer em decorrência da própria tuberculose, né? Ou de coisas conectadas com a tuberculose. O Gonçalves Dias, você lembra que eu falei que ele não morre de tuberculose, mas por conta da viagem que ele faz à Europa para tratar a tuberculose, ele morre afogado, né? No naufrágio do navio sozinho. E o Casimiro de Abreu morre de tuberculose, né? O nosso Álvares de Azevedo, como eu falei, em decorrência de uma queda de cavalo, mas a tuberculose dificulta, né, as questões médicas e tal, de saúde, da recuperação e da queda e da amputação da perna. Muito bem. No more.
ou nevermore, ou seja, não mais, ele não aguenta mais, né? Chega, não dou mais conta. Não dá mais conta de quê, né? Da vida, das desilusões, dos sofrimentos. Então vamos ver. Quando em meu peito rebentasse a fibra, que o espírito enlaça a dor vivente, não derrame por mim nenhuma lágrima em pálpebra demente, e nem desfolhem na matéria impura a flor do vale que adormece ao vento. Não quero que uma nota de alegria se cale por meu triste passamento. Eu deixo a vida como quem deixa o tédio do deserto, poento caminheiro, como as horas de um longo pesadelo que se desfaz ao dobre de um cineiro. Como desterro de minha alma errante, onde fogo insensato a consumia, só levo uma saudade. É desses tempos que a amorosa ilusão embelecia. Só levo uma saudade. É dessas sombras que eu sentia velar nas noites minhas. De ti, ó minha mãe, pobre coitada, que por minha tristeza te definhas. De meu pai, de meus únicos amigos, poucos, bem poucos, e que não zombavam quando em noite de febre endoidecido minhas pálidas crenças duvidavam. Se uma lágrima as pálpebras me inunda, se um espírito nos seios treme ainda, é pela virgem que sonhei, que nunca aos lábios me encostou a face linda. Só tu, a mocidade sonhadora do pálido poeta, deste flores. Se viveu, foi por ti, e de esperança de na vida gozar de teus amores. Beijarei a verdade santa e nua, verei cristalizar-se o sonho amigo. Ó minha virgem dos errantes sonhos, filha do céu, eu vou amar contigo. Descanse em um meu leito solitário, na floresta dos homens esquecida, à sombra de uma cruz, escrevam nelas: foi poeta, sonhou e amou na vida. Sombras do vale, noites da montanha, que minha alma cantou e amava tanto. Protegei o meu corpo abandonado e no silêncio derramai-lhe canto. Mas quando preludia a ave da aurora e quando à meia-noite o céu repousa, arvoredos do bosque abri os ramos, deixai a lua prantear-me a lousa. Então vejam, um poema que, ainda que tenhamos que destrinchar e prestar atenção em alguns significados, em algumas sutilezas aí, em alguns vocabulários, morte, né? Morte. E uma morte que surge de uma maneira intrigante deixar aqui porque senão eu tampo, no título, né? Lembrança de morrer. Como assim você vai lembrar-se de morrer? Se você morreu, já era, você foi embora, né? Ou não? O que ele está querendo com isso, né? Na verdade, aqui, depois que a gente faz a leitura, é como se ele estivesse nos alertando para algo que não devêssemos esquecer. Vou escrever aqui, ó, essa lembrança de morrer é a lembrança que nós devemos ter quando ele for morrer. Então, quando de sua morte. É quase como um testamento que ele deixa, com orientações. Talvez a palavra não seja, né, testamento, talvez seja mesmo uma lista de desejos. Então, vejam, uma lista de desejos que ele quer que as pessoas não esqueçam quando ele for morrer. Não é pesado isso? Pesado no seguinte sentido, vejam. Uma coisa sou eu, um homem já com 50 anos, começar a deixar ali por escrito, falado, registrado num cartório, o que eu quero
quando eu for morrer. Eu já tenho meio século. Eu sou muito mais próximo da morte do que do meu nascimento. Não é tão provável que eu viva 100 anos. Né? E se eu chegar aos 100 anos, já percorri metade. Então, para mim, faz sentido eu já começar a alertar os meus entes queridos, os amigos. Ele fala de várias figuras assim, né? Ele fala da mãe, ele fala dos amigos. Então, beleza, o Marcelo vai começar a deixar aqui as orientações para o que eu quero que aconteça quando eu morrer. O poema dele fala até do que ele quer na lápide, como ele quer que aconteça o enterro, o que ele não quer que aconteça. Agora que ele tem 20 anos. O poema foi escrito meses antes dele morrer. Então, tem, né, uma carga de morbidez? Tem. Mas tem uma carga de dramaticidade. Não nos esqueçamos que a tuberculose era endêmica e numa época que está longe do tipo de tratamento que a gente tinha. Fora que a gente estava no Brasil, né? A própria morte dele, muitos consideram, com estudos posteriores, de que poderia ter sido evitada. Né? Então, para não ficarmos numa análise tão estendida numa aula só, nós vamos parar aqui e no próximo vídeo eu vou destrinchar com vocês, verso a verso, vocabulário a vocabulário, o que ele efetivamente pretende no seu poema. Tudo bem? Então, VaptVupt, hein? Vai lá, uma aguinha, ó, vamos tomar água. Então, tomar uma água, banheiro. Não almoçou ainda? Fazer um almoço de noite, vai jantar, vai fazer um lanchinho, vai deixar para amanhã? Beleza, sem problema nenhum. Próximo vídeo, então, a gente encerra a análise do nosso poema. Tudo bem? Beijo, queridos. Até o próximo episódio.